noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. Bom estarmos aqui para adorarmos o Senhor, nossos irmãos que nos acompanham na nossa página da internet. Cremos que teremos um bom tempo na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Viemos aqui, ó Deus, para adorar, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido, ó Pai. Crendo que mais uma vez nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Por isso pedimos, ó Pai, um espírito pronto para ouvir a Tua palavra. Te agradecemos desde já por tudo aquilo que receberemos nesta reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar cantando 231. Vem dó. Precioso para mim é Jesus. Já achei uma flor gloriosa. E quem deseja a mesma terá. 231 é do seu Inário. Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. O vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saul, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o haver. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vamos indo 348. Este é Ré. Importa renascer. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. 348.
Cante com a sua alma. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e vivam os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer. Isso, cante ao Senhor. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Amém, glórias a Deus. Que Deus continue nos abençoando, como Ele sempre tem feito, não é? Deus é maravilhoso. Nós damos nossa saudação também a vocês que estão nos acompanhando através da nossa página da internet. Os irmãos aí na Alemanha, a irmã Conceição Picotto, na Itália, a irmã Roseta Graziani, aqui no Distrito Federal, no Riacho Fundo, o irmão José Correia e a irmã Febe, no Recanto das Emas, o irmão Samuel Marques, no Gama, a irmã Bete, em Santa Maria, irmão Paulo Sabino, a irmã Késia e filhos, em Vicente Pires, o irmão Isaac e família, em Ceilândia, o irmão Hinaldo e família, e também o irmão Eupídio e família, em Taguatinga, a irmã Fátima, no Céu Azul, Goiás, irmão Mário Mangueira, a Vitória e também família, no Jardim ABC, o irmão Fernando, a irmã Josiane, no Jardim Gá, a irmã Brasilina, no Novo Gama, irmão José Inácio, no Valparaíso, a irmã Arlinda Neri, a irmã Débora Raquel e família, e a irmã Joderlândia. No Mato Grosso, em Guarantã do Norte, o irmão Miguel e a irmã Marli. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, irmã Milza e família, e também o irmão Rafael e Daiane. Em Recife, Pernambuco, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e Neuza Camemura. No Glicério, o irmão Edilberto.
Também o irmão Francisco e Luzinete. Em Jaú, irmão Jesus, Clares e Timóteo. Em Mogi das Cruzes, irmão Ricardo e família. Além destes, outras 45 conexões que não enviaram seus nomes. Há um pedido de oração por Tânia, por infecção no dedo. E a irmã Maristela justifica sua ausência nos próximos cultos por motivo de viagem e pede oração. Então, o nome da irmã Tânia já foi citado, está incluso nos demais nomes que citaremos daqui a alguns instantes. Está nos visitando o irmão Evandro, sobrinho do irmão José Ricardo. Coisa boa, seja bem-vindo. Sobrinho do Gouveia? Bom ter você no nosso meio. Você já veio aqui antes, não já? Eu lembro do irmão. Também está nos visitando, além dos parentes, o pastor Adalto, sogra, cunhados que foram citados quarta-feira, também está nos visitando a irmã Delza, esposa do pastor Ricardo. Onde está a irmã Delza? Está aqui dentro? Hã? Não? Então tá bom. Também, irmão, as minhas ovelhas, né? Minhas ovelhas, as que eu mais amo, não? Será que pode amar umas ovelhas mais do que a outra? Irmã Luizinha de Jesus, irmão Miúdo. São pessoas preciosíssimas. E aí, coisa boa. O irmão Miúdo veio fazer uns exames, mas vai demorar a entregar o resultado, que o médico está viajando. Eles vão ficar com nós aí pelo menos até dia 24, né? Bom, Pedregal vai poder desfrutar de coisa boa, a companhia de vocês. Moérico Camimura e família agradecem por mais um ano de vida completado, terça-feira, pela irmã Maria Fernanda. Qual é a Maria Fernanda? Ali, aquela séria. Parabéns, Maria Fernanda. Já está aqui, uns 15 já? Não? Quantos? 11? Vai chegar lá, né? Se Jesus tardar, você chega lá. Irmã Patrícia Camimura notifica a sua ausência por motivo justo. E nós vamos orar nesta noite também a favor de Raimundo Ribeiro da Costa, Simone dos Santos Vale e Aline da Silva Santos. Olha, todos vocês que nos visitam, olha, que não foram citados os nomes, todos vocês são bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos herdeiros de Tua promessa, Senhor. Como acabamos de ouvir o Teu profeta falar, citando ao apóstolo São Paulo, que o Evangelho não veio somente em palavras, mas também em demonstração de poder. Essas pessoas necessitadas, nós pedimos ao Senhor, nós fazemos a oração da fé por elas. Essa pessoa com infecção no dedo, esses que enviaram seus nomes. E se há alguém mais, Pai, com necessidade, se eles levantarem a mão para o Senhor aqui na igreja, ou mesmo aonde quer que estejam acompanhando o culto, rogamos ao Senhor que o Senhor venha de encontro às suas necessidades. Se for enfermidade, que o Senhor os cure, que o Senhor os liberte, que o Senhor possa mostrar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor os cure, não para provar que o Senhor é o mesmo, mas porque o Senhor prometeu que o Senhor faria. Que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Que o Senhor unja o pregador mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito. Que ele fale, que o Senhor através dele fale aos nossos corações. Que possamos ser ricamente ajudados nesta noite, Senhor.
e que possamos voltar para os nossos lares ajudados. E se tivermos que ser corrigidos, que o Senhor nos dê graça, ó Pai, para saber que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam ao Senhor. Pedimos essas coisas, essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a oferta para o teu trabalho e os ofertantes. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Inclinemos as nossas cabeças e oremos. O Lord God, Creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o autor da vida eterna e doador de toda dádiva boa e espiritual. Take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord. Toma estas palavras nesta manhã e as coloca nos corações e rega o Senhor. May the people pray over these things, seeing that the world has wooed the church. Que as pessoas possam orar sobre estas coisas, vendo que o mundo tem cortejado a igreja. And it's finally found its power, found its secret place, found where its secret lies. E finalmente tem encontrado o seu poder, encontrou seu lugar secreto, encontrou onde está seu segredo e tem tosquiado isto. And has shaved it off, has taken the peoples that once shouted the victory. Tem tomado as pessoas que uma vez gritavam vitória, uma vez tinham vitória. Give them off to stay home on Wednesday night to watch a television program. E as tem tosquiado para permanecer em casa quarta-feira à noite para assistir um programa de televisão. Taking the joy out of their hearts and giving more love for the world than they have for God. Tem tirado o gozo de seus corações e lhes tem dado mais amor pelo mundo do que eles têm por Deus. Has given more desire for worldly entertainment than they have the preaching of the gospel. Lhes tem dado mais do mundo pelo mundano, mais desejo pelo divertimento mundano do que pela pregação do Evangelho.
if there's not a great band and a lot of carrying on and whooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore. Se não há uma grande banda e muita agitação, e gritaria, agitação, então eles não desejam mais o velho evangelho. Tears of joy to the soul that brings divine healing back. Que traz lágrimas de gozo para a alma, que traz a cura divina de volta. Restores the apostolic gifts to the church. Que restaura os dons apostólicos para a igreja. Brings in the risen Christ, the Messiah of this day. Que os traz para o Cristo ressuscitado, o Messias deste dia. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, grande Senhor, grande oportunidade, o Senhor nos tem dado, Pai, a estarmos aqui reunidos na casa de Deus para ouvir a Tua palavra, Pai. Jesus, venha nesta noite abrir os nossos corações espirituais para Te ouvir, ouvir com a alma, ouvir do lado de dentro, Pai. Nós precisamos sair daqui mais convertidos, mudados, melhores cristãos, melhores pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, humildemente ao pé da cruz, curvados em espírito, nós te pedimos, fale conosco, através da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo pedimos, com perdão de nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Esforço que cada um fizeram para estar aqui na casa de Deus, o melhor lugar da vida que você possa estar, o maior sacrifício, o melhor sacrifício que você possa fazer na vida é vir à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Faz bem para a alma, edifica a alma. Se há uma coisa em nós que precisa ser ajudada hoje, é as nossas almas. Que a alma veio de Deus e ela vai voltar para Deus. Deus abençoe os irmãos lá do Café Sem Troco que vieram. Deus abençoe vocês. Vamos ver vocês. Todos os demais. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Zacarias capítulo 12. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 10 ao 14. Zacarias capítulo 12.
versículo 10 ao 14. O Érico já foi visitar o papai, já voltou, está tudo bem por lá, né? Amém. Você enviou meu abraço para ele? Ele está nos assistindo lá. Deus te abençoe. Zacarias capítulo 12, verso 10 ao 14. Nós vamos ver se terminemos o estudo da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Nós estamos estudando ela. Vamos ver se nós damos conta de terminar o estudo dela hoje. O paralelo de José do Egito com Jesus. José do Egito com Jesus. É o tipo perfeito. Já foi apresentada a minha cunhada, a irmã Delza, irmão Edson? Foi? Levante a mão, irmã Delza. Delza é minha cunhada, a esposa do pastor Ricardo, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, comedeira de queijo. E também está aqui os irmãos lá de Anápolis. Depois da leitura vocês cantam o hino, minha filha, dá conta? Essas meninas são gêmeas. Eu não sei quem que é a Chiquinha, nem quem que é a Mariquinha, mas eu sei que são irmãs. Elas vão cantar um hino bonito aqui. Eu sei que a Chiquinha está namorando, uma delas. Não tá, irmão Joãozinho? Não falaram para você ainda não? Eu vi, rapaz, lá no encontro, uma delas tinha um moreninho lá que tava. Mas vamos aqui. Depois, pode ficar ali já ver com o irmão, vocês vão cantar após a leitura. Elas são gêmeas, mas cantam bonito, muito mais do que seu pai e sua mãe. Bonito demais. Lá de Anápolis, nos dá a honra de... Cadê seu mano? O maninho delas está ali, vai tocar. É o Tiaguinho, o sargento Tiago. Tiago é sargento da aeronáutica. Vamos ler Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, se que é o retorno de Jesus ao dar-se a conhecer aos seus irmãos. Você sabe que tem duas vindas de Jesus para os gentios e duas vindas de Jesus para os judeus, não é? A primeira vinda para os gentios não quiseram. Quando Paulo veio através do Evangelho pregar aos gentios, eles crucificaram, mataram. Só na Era Negra foi 68 milhões de cristãos que mataram, viraram as costas. Agora é a segunda chance, ele está vindo novamente, levantou lá do deserto dos Estados Unidos um simples homem chamado William Branham e o capacitou com este dom tremendo, ministério profético, para preparar o povo, dando a segunda chance para os gentios, para a sua segunda vinda nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16. Para os judeus ele veio, os judeus não quiseram, veio para o que eram seus e os seus não quiseram. Aí ele veio para os gentios, né? Para os judeus então ele voltará agora após o arrebatamento da noiva, após a segunda vinda dele para os gentios. Ele virá, de acordo com o que está escrito em Apocalipse 11, através das duas testemunhas Moisés e Elias, os dois profetas apresentaram-lo para os judeus, como vamos ler aqui agora. Essa é a segunda vinda para os judeus, Zacarias 12, 10. Então, quando ele der-se a conhecer lá para os judeus, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, e a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megidom, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, suas mulheres à parte,
todas as mais linhagem, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Agora vira a página da Bíblia, aqui no capítulo 13, verso 6, é quando Jesus, com os cravos nas mãos, mostrarão para eles. Está escrito, Zacarias, né? Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhes disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus irmãos, que é os judeus. Senhor, vivifica tua palavra em nossos corações, células, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, podeis assentar. Está conosco também meu filho Lucas, né? A Leia, minha nora, e minha neta, meus dois netos, né? Meus dois netos são os garotos mais bonitos que eu conheço na terra. Esses dois netos. O mais novo parece com o Rodelo, né? Parece com o Rodelo, bonito só. Só que vai casar só quando tiver com 40 anos, viu? Não vem me falar em casamento agora não. Né, filha? Vocês lá também têm essa lei ou não? Vocês lá também têm essa lei de casamento de 40 anos, não? Menos um pouquinho. Qual hino que vocês vão cantar? Perto do meu Redentor. Perto do meu Redentor. Então cante. Posso descansar por seu amparo e seu amor, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador. Poderá tirar a paz que frui o coração. Jesus bondoso vai me dar a mais segura proteção, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador, assim eu nada temerei. Tristezas nem temor terei, estando perto de Jesus, envolto sempre me verei, com seu fulgor, com sua luz, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador, assim eu nada temerei. Bonito, bonito, parabéns. Qual das duas está namorando? Você ou você? Tem nenhuma não? Eu vi um moreninho lá em Goiânia folhando
menino assim. É brincadeirinha, né? Eu ia separar uma de vocês. Eu ia pôr no congelador, esperar 20 anos no congelador para esperar meu neto e ia casar com meu neto, tá? No congelador 20 anos, aí meu neto chega aí para casar comigo. Depois nós estudamos isso aí, viu? Vamos aqui, irmãos. A Bíblia, ela é um livro inspirado. Ela não é um livro carnal. Baixa um pouquinho meu retorno aqui, irmão Bim. Ela não é um livro carnal. Portanto, se nós estivermos no espírito carnal, nós iremos lê-lo como se lê um livro qualquer. E ela não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, você lê lá em Apocalipse capítulo 1, você já vê as primeiras frases ali de capítulo 1 de Apocalipse. Livro de revelação. Revelação. E revelação é dada pelo Espírito de Deus. E não é a qualquer um também não. Não é a qualquer um. Você veja lá em Amós capítulo 3, verso 7, está escrito: certamente o Senhor Jeová, o Jeová do Velho Testamento, é Jesus do Novo Testamento, você sabe, né? Não está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma, sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos. Veja, revelar aos seus servos, aos sacerdotes, aos pastores, aos leigos, não, aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Amós 3,7. Aí se diz: ah, mas profeta veio até João. Onde você viu isso escrito? Profeta veio até João. Lucas 16,16 está escrito que a lei e os profetas da lei vieram até João. Mas de João para cá vieram os profetas da graça. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 23, 33, 34, ele disse: eis que eu vos envio profetas. E o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 17, 11, Jesus não estava brincando com gramática. Jesus, o que ele falava era aquilo. Quem somos nós? Quem somos nós que temos autoridade para desacreditar a Bíblia do povo que Jesus disse? Jesus disse em Mateus 17, 11, Elias virá. Quando ele disse virá, é porque estava falando no estado do futuro, verbo futuro. Virá primeiro, antes da segunda vinda, e restaurará todas as coisas. Restaurar quer dizer trazer de volta o original. Malaquias 4, 5, 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor já está diante de nós. O cenário que desenvolve o grande e terrível dia do Senhor já está diante de nós. O povo já não está suportando mais a agonia dos planetas, a agonia da política, a agonia das trevas invadindo a terra, a agonia do sodomismo, a agonia das enfermidades. O povo está gemendo. Mas ele disse: antes eu enviarei o profeta Elias. Elias, você diz: ah, mas vocês creem em William Branham? Ou não tem nome de William Branham na Bíblia? Me conte quando ele falou que enviava João Batista. Antes da primeira vinda de Cristo, ele enviaria o profeta Elias. Ele não falou João Batista. Você não encontra o nome de João Batista no Velho Testamento. Você encontra o nome de Elias. O ministério de Elias, ele é prometido na Bíblia ser enviado por 5 vezes na terra. Primeiro veio Elias o tisbito, segundo
veio aquele mesmo Espírito que estava em Elias, veio sobre Eliseu, porção dobrada. Terceiro lugar, Malaquias 3, veio sobre João Batista. Quarto lugar, Malaquias 4, 5, sobre Elias agora, que é William Arrembrana. E em quinto lugar, Apocalipse 11, Elias e Moisés virá aos judeus. Então, a Bíblia, ela é um livro de revelação. Vocês que estudam, faz faculdade, por favor, não misture as coisas. Não misture as coisas. Faculdade, engenharia, doutorado, disso, daquilo outro, é tudo bom para você ter uma boa profissão aqui na terra. Todos que puderem fazer, devem fazer. Mas não misture as coisas de Deus com coisas naturais, senão você não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia é um livro espiritual. Ela fala de coisas que está acontecendo hoje, coisas que vai acontecer daqui 1000 anos. Por exemplo, ela falou lá no Velho Testamento, tomando o natural, físico, apontando para o espiritual que viria no Novo Testamento. Ela pegou o povo de Israel, aquele trajetório ali de 40 anos de Israel saindo do Egito, aquela peregrinação até a terra prometida. Ali era Deus fazendo história, mostrando que assim seria sua noiva, sua igreja, cá no Novo Testamento, há 4000 anos depois. E tudo que aconteceu com Israel lá naquela caminhada do Egito para a terra prometida, vírgula por vírgula, está acontecendo hoje no espiritual com a igreja de Jesus Cristo. Tudo. Se você for um estudante bíblico, você vai concordar comigo. Você deve estudar a Bíblia no espírito que ela foi escrita. Se você estudar a Bíblia no espírito que ela foi escrita, que é o Espírito de Cristo, por isso que antes de você abrir a Bíblia para ler, você tem que fazer igual os judeus. Os judeus, antes de eles pegar o pergaminho lá, eles oram, eles beijam, eles têm tanta reverência com os pergaminhos, que eles leem isso aqui como oráculos divinos mesmo. Oráculos divinos. Nós, gentios, que pegamos a coisa tudo mastigada, porque os judeus ainda estão nos pergaminhos, eles não creem no Novo Testamento, que o Messias já veio. Tem que vir Moisés e Elias de Apocalipse 11 para eles, para convertê-los. Mas nós já temos tudo em mãos, e ainda desprezamos, acostumamos, lemos de qualquer jeito, na carne, passamos por cima de coisas maravilhosíssimas escritas neste livro. Esse é o livro dos livros, gente. A Bíblia Sagrada, ela não é de particular interpretação, não. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu imagino que seja assim. Não. Acabei de citar para vocês Amós 3,7. Ela é dada a revelação aos profetas, e os profetas passam para nós. Nós somos aprendizes, estamos na escola de profeta, aprendendo no seminário profético. Ai de quem não tem um seminário profético, é um homem leigo espiritual, uma mulher leiga espiritual. A Bíblia é o maior livro que existe de todos os livros, escrita por 40 escritores no espaço de 1600 anos, um não conheceu o outro, e no entanto nenhum versículo choca com outro versículo. Não choca, nenhum versículo da Bíblia choca com outro versículo. Choca para a mente carnal. Mente carnal diz só: eu vi um erro aqui, um erro ali, porque você está lendo com a mente carnal. Mas se você entrar no Espírito de Deus que escreveu a Bíblia, você vai ver a sequência. Nem Mateus 28:19 choca com Atos 2:38.
Mateus 28, 19, a ordem, e de fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem Pedro, que Deus deu a chave para ele abrir as portas do céu. Ele vem depois do Pentecoste e abre, usando Atos 2,38, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ele está cumprindo Mateus 28, 19, usando o nome do Pai, Filho e Espírito, que é Senhor Jesus Cristo. Se ele não tivesse passado por Pentecostes, Atos 2, que é receber o Espírito do escritor da Bíblia dentro dele, ele iria falar igual papagaio. Atos 2,38 mandava o povo batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ali estava falando um homem que estava cheio do escritor, do Espírito que escreveu a Bíblia. Portanto, meus amados, seja um bom profissional. Falar nisso, domingo que vem nós vamos ter um palestrista, viu, irmão Magno? As irmãs que estão na linha aí, nos desculpe, domingo que vem nós temos o doutor Eliel. Ele vai palestrar para os adolescentes de manhã, viu? Ele está nos visitando, ele é doutor em escatologia e ele é gerente do Banco Brasil. E ele nasceu nessa mensagem, e sempre um menino admirável. É gerente, daqui 3 anos ele já se aposenta, nesta mensagem. Isso quer dizer, você pode ser grande materialmente e continuar sendo cristão. Você pode subir materialmente na profissão e continuar sendo cristão. Não é porque você forma para doutor A, ou B ou C, que você tem que considerar a Bíblia como um livro comum. Não. Feliz daquele que sobe materialmente, escatologicamente, mas conserva humilde, reconhecendo que a Bíblia é Deus. Esta Bíblia é Deus em forma de letra. Aleluia. Mas vamos aqui, gente, vamos ler aqui, senão nós ficamos comentando e não vamos terminar. Eu queria terminar essa parte aqui. É a revelação de Jesus Cristo, esse compêndio da voz de Deus. É o segundo parágrafo, né? Ele não tem número de parágrafo, mas dá para notar o primeiro, o segundo. Segundo parágrafo da revelação de Jesus Cristo. É uma comparação, o profeta traça aqui uma linha entre José e Jesus. José do Egito, tipo de Jesus Cristo. É muito parecido a história dele. Depois você leia na sua casa a história de José do Egito, que está lá em Gênesis 44, 3, 44, 45, ele dando-se a conhecer a seus irmãos, chorando, abraçando. Aí você leia aqui onde lemos Zacarias capítulo 12, 13. Vocês vão ver que até vender foi vendido para os egípcios, como Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. É um tipo, a Bíblia escrevendo história através daqueles homens. É lindo demais isto. É página 25 desse compêndio da voz de Deus das 7 eras. Das 7 eras. 7 eras, gente. Deus tomou aquelas 7 cidades da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Deus tomou elas para figurar a característica delas com a característica de cada era gentílica que Deus separou para nós, como está escrito lá em Daniel capítulo 9, 70 semanas está reservada para os judeus, mas na metade da última semana Deus abriu um parêntese para nós os gentios, que de acordo com Romanos 11, nós os gentios éramos considerados zambujeiros maus, esquecidos da glória de Deus. Então Deus abriu para nós esse parêntese de 7 eras, 7 períodos
Para nós, os gentios, nós temos o gráfico ali na parede: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. São os nomes das 7 cidades lá da Ásia Menor. Mas se você for estudar a característica de cada cidade, o comportamento do povo de cada cidade, você vai ver que é igualzinho o comportamento de cada era que Deus dispensou para nós, os gentios. Por exemplo, agora nós estamos vendo na era de Laodiceia. A era de Laodiceia, comparado com a cidade de Laodiceia, lá da Ásia Menor, não tem como ser diferente. Laodiceia quer dizer mulher, quer dizer direito. E hoje é o mundo dos direitos. Nunca teve em tempo nenhum mundo clamando por direito como hoje. Sindicato disso, sindicato daquilo, direito disso, direito daquilo. Por isso que virou essa bandalheira aí que não pode fazer nada, a justiça não pode fazer nada por causa dos direitos, sindicato. Assim era lá na cidade de Laodiceia: direito. E era uma cidade mais evoluída de todas as 6 cidades. Era a cidade que tinha as maiores faculdades, muito rica, muito avançada, como esta era de hoje, a era de Laodiceia, mais rica do que todas. A era de Laodiceia era mais avançada em conhecimento técnico, ao ponto de, se a pessoa não tiver cuidado, o conhecimento técnico dela desvirtua o conhecimento espiritual, porque faz ela pensar que sabe mais do que Deus. E aí que está o perigo. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Nós estamos lá embaixo. Deus é grandão. Mas vamos aqui, irmãos, vamos estudar a mensagem. Página 25, no segundo parágrafo, revelação de Jesus Cristo. O profeta comenta: agora isso não se compara com Zacarias 12 tão belamente, falando sobre José do Egito e Jesus. Juntando os dois, havemos de entender isto exatamente. Sobre José: quando José era bem jovem, vamos ver a biografia de José do Egito. Quando José era bem jovem, ele era odiado pelos seus irmãos. Por que ele era odiado pelos seus irmãos? Era porque ele era espiritual. Ele não tinha culpa de ser odiado por Rubem, aqueles 12 irmãos que ele tinha, 11 irmãos. Mas ele era odiado porque ele era espiritual. Queira você ser espiritual para você ver se você não vai ser odiado pelas denominações, pelo mundo religioso e até pela sua família, como Jesus disse. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer discórdia, pai contra filho, filho contra pai, espiritualmente falando. José era odiado pelos seus irmãos, que o profeta está falando, que ele leu lá, e você pode ler também lá em Gênesis 43, 44, 45. Seus irmãos venderam, desprezaram, jogaram na cisterna. Mas é porque ele via visões, ele via acima do carnal, ele era um homem espiritual. É a razão pela qual você é assim. Às vezes você pensa assim: por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser assim? Essa semana mesmo eu fiquei tão triste. Eu tive que ferir uma pessoa tão boa, tão amiga, e depois me dá uma dor no coração. Eu falo: por que eu tenho que ser assim? Mas não tem outro jeito, você tem que falar a verdade. Isso dói na gente, ter que ferir as pessoas. José, por ser espiritual, ele falou para os seus irmãos que ele era o sol e os 12 estrelas iam inclinar aos pés dele. Mas ele estava falando aquilo por vaidade. Os irmãos dele pensaram que ele estava falando aquilo porque ele era vaidoso. Ah, é vaidoso, é o povo vaidoso, por isso que fala desse jeito. Não, José estava falando que Deus o mostrara.
Deus o mostrara por revelação. Ele tinha visão mais alta do que seus irmãos. E o cristão que entra em Cristo, não estou falando crente da igreja A, B, C, D, não, estou falando cristão que entra em Cristo. Cristo é a palavra. Cristão que entra em Cristo, ele se torna um homem diferente. Ele se torna um homem espiritual, com apetites espirituais, comportamento espiritual. E ele não dá conta de ver o pecado e fica calado, porque tem que ter uma voz. Tem que ter uma voz. Ou você acha que não tem que ter uma voz de Deus que clama sobre a verdade ao povo? Mas José era odiado por ser espiritual. Ele não podia evitar de ter aquelas visões, nem que ele quisesse, ele não podia evitar de ter. Irmã, nem que você queira, você não dá conta de evitar de ser uma cristã. Você dá um passinho fora lá no mundo, seu coração quase rebenta de condenação, de peso de consciência. Você não dá conta de ser mundana. Você nasceu para ser filha de Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. Você não dá conta de ser um mundano. O profeta dessa era, o anjo, quando ele tinha 8 anos de idade, o anjo disse: nunca beba, nunca fume, nunca contamine teu corpo com mulheres, porque eu tenho uma obra para ti quando fores maior de idade. E aí ele não fumava, não bebia, e o pai dele era traficante de bebida alcoólica, e bebia, e blasfemava dele. Não era cristão, dizia que ele era marica, porque ele não bebia, porque ele era uma mulherzinha. Aí ele ficava nervoso, que mexia com o brilho dele, dizia: então me dá esse copo de uísque, eu vou tomar. Quando ele pegava o copo e ia levar na boca, a consciência dele fervia, ele ouvia aquele barulho do Espírito, que ele ouviu lá na árvore aquela vez, quando ele tinha 8 anos. Nunca fumes, nunca bebas, porque eu tenho uma obra para ti. Ele pegava e jogava aquilo fora e saía correndo, chorando, e dizendo assim: por que eu sou assim? Por muitos anos. Ele ainda era da Batista, e o pastor Batista não era espiritual, falava que aquilo era demônio. E ele não tinha outro meio, outro ensinamento, ele cria que era demônio e ficava mais perturbado. Ele tentou até suicídio, de pensar em morrer. Ele pensou que estava ficando doido, por ser ensinado pelo pastor David, que era o pastor Batista, que era carnal. Aí é o perigo de você ficar com pessoa carnal. Pessoa carnal põe espírito carnal em você. É o caso de Ló. Ló foi para Sodoma, o espírito sodomita pegou ele. Ló era amigo de Abraão, era para ser espiritual. Mas José não fazia aquilo que queria ser melhor do que os outros. Não, um cristão não é cristão por querer ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, o cristão é cristão por querer servir ao Criador, com humildade de coração. Quanto mais você entra em Cristo, mais você enxerga a sua fragilidade e vê que você é nada. Você é um zero à esquerda. Você é nada diante da existência de Deus. Mas você põe a cara no chão e diz: Deus, tem piedade de mim, Deus. Eu sou nada. Você só vê pessoa orando assim, pessoa que entra em Cristo. Pessoa que não entra em Cristo, olha como publicano: ó Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom, cheio de pecado e sou bom. Nada, gente. Nós, o homem nascido de mulher, disse Jó, no capítulo 14, verso 2 e 3, é cheio de inquietação e poucos anos de vida. O homem nascido de mulher.
Mas o nascido de Deus, como Jesus chegou e disse em São João 3, necessário te é nascer de novo. Aí deixa a inquietação. Homem nascido de mulher é problemático demais, gente. O primeiro nascimento, nascido só uma vez, carnalmente falando, é cobiçoso de dinheiro, e não sobra tempo para Deus de jeito nenhum, vira escravo do trabalho, escravo do dinheiro. É o primeiro nascimento, todos nós nascemos assim. Agora, quando você vai entrando no segundo nascimento, como Jesus recomendou a Gamaliel, a Nicodemos, em São João 3, verso 3, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Quer dizer, quem não receber o novo espírito, deixar o espírito carnal morrer, para nascer em nós o espírito celestial, não poderemos entrar no céu, irmãos, com esse espírito carnal, cheio de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, briga, mata por causa de dinheiro, disso, daquilo. Isso é o primeiro nascimento. O segundo nascimento nos liberta disso. Por isso que nós devemos ter fome, dizer, Deus, ainda erra ainda, porque eu ainda tenho muita coisa do primeiro nascimento. Eu preciso a mudança, Senhor. Eu preciso nascer de novo. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu tenho vergonha. Leia a biografia de Jesus. Ele nunca revidava. Tão lindo, tão lindo. A senhora José, veja, ele não podia evitar de ter aquelas visões. Não tinha jeito. Nem podia evitar de ter sonhos e interpretar. Aqueles sonhos eram de Deus e a interpretação também era de Deus. José do Egito não podia evitar. Isso estava nele, está em você, carregar os traços de Deus. Nós trouxemos uma mensagem nova de Goiânia com o título A Imagem de Deus. Como você se torna a imagem de Deus? Ouvindo a palavra, alimentando-se da palavra, você vai se tornando imagem da palavra. Como é que você torna imagem do diabo? Imagem do diabo. Alimentando as coisas do diabo. Droga, mentira, prostituição, essas coisas erradas todas, você vai se tornando a imagem do diabo. Sujo, palavra de baixo calão, você está falando. Mas a imagem de Deus é fazendo diferente. Falando o que é correto, primando pelo que é correto, agindo de acordo com o que é correto. Você vai se tornando a imagem de Deus. Alimentando da palavra de Deus. Você vive do que come. Você vive do que come. Então o profeta diz assim: ele não podia evitar ter aquelas visões, nem podia evitar de ter aqueles sonhos e interpretar, porque isso estava nele. Oh, glória a Deus! Isso te anima, não anima? Isso nos anima. Aí você descobre, porque eu sou assim, é porque Deus me fez diferente. Eu não sou diferente porque eu quero ser, não. Coisa fabricada não funciona. Não funciona. Pega a Bíblia, põe debaixo do braço, aquela coisa dura assim. O que é isso, irmão? Santidade. Mas pisa no dedão no calo dele, ele te xinga tudo, xinga tudo. Então não adianta fabricar. Mas a coisa para o cristão verdadeiro vem normalmente. A vida cristã, meus amados, é uma vida de exercício. É uma vida de exercício. Todo dia você está exercitando ela em sua vida. Todo dia ela está sendo fundida dentro de você. Todo dia vai desaparecendo o primeiro nascimento
E o segundo nascimento, que é Cristo, a palavra vai fluindo em você. E à medida que o segundo nascimento vai fluindo em você, vai crescendo, vai aumentando, você vai tendo vergonha. Oh, irmãos, quantas coisas que eu já fiz na minha vida e não faço mais. Tenho vergonha. Às vezes coisas de ontem, você já tem vergonha, você já não faz mais. Coisas erradas. Isso é o novo nascimento. Novo nascimento é uma vida de exercício. Todo dia você está exercitando ela. Ela está sendo fundida em você. E você sendo fundido nela, ela vai tirando todas as escórias de nossa vida. Isto sim é cristianismo. Cristianismo. O resto é blá blá blá, conversa fiada. Cristianismo é Cristo morando em nós. É a palavra de Deus fecundada em nós. Não existe meio termo. Meio termo. Meia pau, meia tigela. Ou é ou não é, não é? Isto estava nele. Console seu irmão. Console sua irmã. Diga, irmã, não tem jeito, irmã, ser diferente. Isso está em você. O Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo estando em você, você agirá diferente do mundo. Você não terá os mesmos apetites espirituais que o mundo tem. Não, não existe. Já viu o Espírito Santo tendo apetite mundano dentro de nós? Tem não. O Espírito Santo vomita. Vomita. É questão de ter, irmãos. É questão de ter. E ele está disposto. Atos 2,39 diz: a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é para mim, é para você. Basta nós aceitá-la. Basta nós aceitá-la. Ela é para nós. E cada vez que ela entra dentro de você, a vida de Cristo vai te fazendo amar mais o que é verdadeiro e ter nojo do que é mentira. Vai te dando nojo do que é mentira, do que é falso, do que não é verdadeiro. A palavra de Deus entrando em nós, por isso que devemos deixar ela entrar em nós. Você não pode fechar a porta como a era de Laodiceia, está escrito em Apocalipse 3,17, deixou ele batendo lá de fora, e ela não deixa ele entrar. A era de Laodiceia se refere às religiões de hoje. As religiões querem Cristo só na hora da cura divina, da prosperidade, mas na hora da palavra viva, ele diz: não, fica lá de fora, aqui não te cabe não. Vamos ressuscitar Paulo, pôr no púlpito. Qual é o púlpito que aceitaria Paulo pregar hoje? Qual é o púlpito que aceitaria Pedro pregar? Paulo ensinar as mulheres, ficar calada na igreja, não cortar seus cabelos. Paulo ensinar os jovens que não devem casar com moças do mundo. 2 Coríntios 6, isto é abominação, uma coisa maligna. O profeta ensina a mensagem certa de Deus, parágrafo 12. Jezabel casou com Acabe. Acabe era crente, casou com a Jezabel, que não era crente, e ela arrastou ele, porque arrasta, irmão. E a tendência é arrastar para o lado do mal. Desde que você cedeu em namorar com a moça descrente, já mostrou sua fraqueza. E depois ela vai te dominar. Ela vai te dominar. Ela vai te dominar. O espírito dela vai te dominar. E vice-versa, e vice-versa. Sua queda estava ali desde o dia que você cedeu. Ali começou sua queda. Que Deus tenha misericórdia de nossos jovens.
Meus jovens, nós temos tantas moças bonitas aqui. Vocês viram essas meninas que cantam? Pode casar, daqui 20 anos elas estão prontas para se casar. E tem outras e outras. Não precisa buscar moça lá fora. Isso é maligno, diz a Bíblia. Leia a Bíblia. O que está precisando é de ler mais a Bíblia. Nós queremos ser doutores, formados. Tudo bem, isso é bom para a profissão natural. Mas e para a profissão espiritual? Para onde nós vamos? Aquele professor testando o menino na escola, o menino era muito esforçado, mas o professor era cristão, falou: eu vou ganhar esse menino, eu vou pregar para ele. Esse menino pode ser um bom cristão, como ele é um inteligentíssimo, um experto na aula, ele pode também ser um cristão verdadeiro. Aí chamou: Joãozinho, você está estudando para quê? Joãozinho disse: professor, estou estudando para ter uma profissão na vida. Aí o professor disse: e depois? Depois ter um bom salário, um bom emprego. E depois? Depois poder casar, ter uma casa boa, um carro bom. Aí o professor foi progressivamente perguntando: e depois? Ele disse: e depois? Ter um emprego bom, um carro bom, casar, ter família. Depois ter uma aposentadoria boa. Aí o professor disse: e depois? Ele disse: depois, professor, depois vou viajar pelo mundo todo, conhecer onde eu nunca fui, aposentado, ganhando bem, vou conhecer o mundo inteiro. Aí o professor prosseguiu: e depois? Ele disse: depois eu vou ficar velho, né, professor? Aí o professor disse: e depois? Ele disse: depois, professor, por certo eu vou morrer. Aí o professor disse: e depois? Ele disse: professor, agora eu não sei. Depois eu não sei. Você sabe depois da morte para onde você vai? Depois da morte você já sabe para onde você vai? Você tem que armazenar vida enquanto vive. Tem que armazenar conhecimento técnico para trabalhar, ter uma boa profissão, tudo bem, não é pecado não. Mas primeiro, junto mais do que qualquer coisa, você deve armazenar riqueza espiritual. E riqueza espiritual só se alimenta com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nossa alma vem de Deus, ela só alimenta com a palavra de Deus. Assim era José. José era diferente, seus irmãos tudo olhavam ele de lado, falavam: esse cara aí, linguajar comum, né? Esse cara aí quer ser melhor do que nós. Que maldição, que julgamento ruim que eles deram para ele. José, na maior humildade, eu creio que nos cantinhos de parede sozinho dizia: Deus, por que eu nasci assim? Por que eu tenho que ser diferente dos meus irmãos? Por que eu tenho que ser desprezado desse tanto? Eu não sou culpado do Senhor ter me feito assim. Mas depois, de vez em quando, Deus animava, ele alegrava, dando uma visão, algo sobre ele, que ele seria, ele animava. Mas era apedrejado, maltratado, desfigurado. Uma vez os irmãos dele pegaram um bode, matou o bode, tirou o couro do bode e sujou a veste dele, a túnica dele do bode, e levou para o velho Jacó, pai dele, dizendo: papai, José morreu. José era querido pelo pai. José morreu. Jacó chorou mais de 3 dias pela morte do filho. O filho não tinha morrido nada. Ele tinha jogado o menino na cisterna. Depois, passando, um gentil viu ele lá e tirou. Mas é isto. Você não é culpado de Deus ter te amado, de Deus ter te elegido, de Deus ter te salvado. Dê glória a Deus por isto. Aleluia. Aleluia. Agora Satanás, que é nosso inimigo, você sabe por que Satanás tem inveja de nós? É porque ele já esteve aonde nós estamos na palavra.
Está escrito na Bíblia que ele era um anjo de luz. Leia Ezequiel capítulo 13, verso 28. Isaías capítulo 14. Ele era um anjo de luz. Mais do que um anjo, ele era um querubim. Andava entre pedras afogueadas. Era anjo da confiança de Deus. Mas por haver iniquidade, ele deixar alimentar iniquidade no coração dele. Iniquidade é saber fazer o certo e não fazer. Ele deixou alimentar iniquidade no coração dele, foi lançado, Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. Ele foi lançado para a terra, mas hoje ele morre de inveja de ver uma mulher na palavra, ver um homem na palavra. Por quê? Porque ele já esteve lá. Ele já esteve, ele sabe o privilégio de estar nisso. Ele não pode voltar para lá. Aí ele morre de inveja. Mas não dê ouvido para ele não. Diga: você é um perdedor, camarada. Você não ficou no posto do dever, se envaideceu. Mas eu não vou me envaidecer não, eu vou descer. Descer ao pé da cruz. Descer ao pé da cruz cada dia. Eu não vou fazer o errado que você fez. Eu aprendi na vida com os seus erros. Aprender com os erros dos outros é bom, gente. É bom aprender com os erros dos outros. O profeta disse: oxalá que meus erros sirvam de degraus para vocês subirem, não de pedra para vocês tropeçarem. Mas veja, o profeta, desculpa, o profeta disse: estava nele. Eu estou lendo o segundo parágrafo, né? Ele não podia expor uma coisa a não ser que estava nele. Do que está cheio o coração, desfala a boca. Do que está cheio o coração, desfala a boca. Seu coração está cheio de quê? Nosso coração. De vez em quando é bom fazer um check-up do nosso coração, ver o que está dentro. De acordo com o que nós falamos, é de acordo com o que está lá dentro. Está lá dentro, né? Então ele não podia expor outra coisa a não ser o que estava nele. Jesus, naquele tempo era Jeová, né? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tsiqueno, Jeová Rafá, Javé o herói da batalha. É o que saía da boca de José. Aleluia, o que sai da sua boca, jovem? Anedota? Sexo, prostituição? Deixa isso lá para o mundo. O que você ouvir na escola, se você ouvir na escola, deixa para lá. Traz para casa não. Matéria, eu tenho ensinado para meus adolescentes, minhas jovens. Matéria que vocês ouvem na escola, escreva no caderno. Se lá na escola o professor diz: existe 10 deuses, você escreva no caderno: existe 10 deuses, e decore. Que no tempo da prova, a prova vai exigir que você responda: tem 10 deuses. Só que fica só lá, não traz para casa não, e não deixa descer no seu coração também não, viu? Saiba separar o joio do trigo. Você que tem aula de filosofia, que é uma das piores matérias, é a matéria de filosofia. Faz da pessoa incrédula, faz da pessoa: eu sou meu próprio Deus, eu não preciso de Deus, eu mesmo sou Deus, eu tenho poder criativo. Nunca! Eles dizem: está... Como é que é o homem lá que descobriu a penicilina contra a paralisia? Como é que chama? Paralisia contra a vacina contra a penicilina. Foi falado, Salk descobriu a vacina contra a paralisia. Ainda bem que é bem explicado. Descobriu. Porque tudo que existe, irmão, tudo que existe de bom, foi Deus que criou. Deus criou e deixou para nós esta maneira de saber, estudando a Y mais I, se resulta em isto mais aquilo, até descobrir certas coisas.
Mas não é porque nós descobrimos que nós somos autores, criadores. Não, o Criador é Deus. O Criador é Deus. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Descobriu o Brasil, mas quem criou o Brasil? Foi Deus. Foi Deus. Quem descobriu as Américas? Colombo, Cristóvão Colombo. Mas quem criou as Américas? Foi Deus. Não é verdade? Então, se nós formos humildes assim, nós seremos mais bem-sucedidos. Vocês jovens que estudam e marcam, anotam no papel tudo que o professor ou a professora ensina. Só que não traz para casa tudo, não é tudo que você aprenda na escola. Você pode trazer para casa, para o coração, deixar descer no coração, como se aquilo é verdade. Não, aquilo é coisa do homem. Tem muita coisa do homem que não é verdade. Você sabia que houve um tempo que o homem, o doutor, engenharia, que estuda por A mais B sobre aerodinâmica, houve um tempo que eles constataram que um carro não podia correr a mais de 30 milhas por hora. Se corresse mais de 30 milhas por hora, ele se perdia no espaço. Hoje corre mais de 200 milhas e estão aerodinâmica firmada no espaço. Então, coisas do homem são renováveis. Agora, as coisas de Deus são eternas. A Bíblia não precisa de emenda. Agora, a Constituição brasileira está igual um retalho, tanta emenda. Já tivemos 8 Constituições. Tivemos 8 Constituições no espaço aí de 200 e poucos anos. 500 anos, né? Não, a Constituição foi feita 200 e poucos anos. 8 Constituição e precisa fazer outra, porque já está toda retalhada. Por quê? Porque foi o homem que fez, homem sem Deus. Os Estados Unidos, que é mais antigo que nós, baseado na Bíblia, só tem uma Constituição. Agora está toda retalhada também, porque eles deixaram Deus e os homens colocaram suas ideias lá, tem que fazer outra. Mas até hoje só tem uma, desde que começou lá nos Estados Unidos, porque foi baseada na Bíblia. A Bíblia não precisa de remendo, mas a ideia do homem precisa. O homem chega a uma conclusão amanhã, ele estuda mais, vê que aquela conclusão dele falhou. Irmãos, passarão os céus e a terra, disse Jesus, porém minhas palavras não hão de passar. Elas são seguras, elas são reais e verdadeiras. Podemos descansar nela, podemos descansar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá descanso. Descanso, tudo está escrito na Bíblia. Você pode descansar, se você alinhar com ela, pode descansar, que não há demônio do inferno que dá conta de mudar o que está escrito para nós. Assim era José. Os irmãos dele tentaram matar, jogaram na cisterna, venderam para os egípcios, mas não conseguiu eliminá-lo. Não conseguiu eliminá-lo. José teve que subir ao reino e depois os irmãos dele teve que vir chorando, pedindo perdão, se humilhar, até o velho. O sol, tipificando o sol, e as 12 estrelas, as 11 estrelas que eram os irmãos dele, teve que ajoelhar diante dele, como ele tinha dito em profecia quando era pequeno. Profecia não falha. Não fale, não era porque José queria ser bom, não. Deus o capacitou para aquilo. José era um homem humilde. Aliás, Deus não usa ninguém arrogante. Deus usa pessoas humildes, simples. Quanto mais humilde você se tornar, mais Deus pode te usar. Quanto mais um nada você dizer, eu sou nada, Deus disse, o terreno está começando a ficar bom para me trabalhar. Você pode ser um doutor, como Saulo. Saulo de Tarso era doutor dos doutores, mestre dos mestres.
Mas quando ele caiu do cavalo lá no caminho de Damasco, com a cara no chão, e entendeu que ele era um nada, e foi lá para a casa de Ananias, cego, aí Deus disse: Saulo, o material agora eu posso usar. Você entendeu que você é um nada, né, Saulo? Mudou até o nome dele, porque a palavra Saulo quer dizer perseguidor, a palavra Paulo quer dizer perseguido. Mudou até o nome dele. Que Deus nos ajude a aprender com a Bíblia. José, portanto, quando seus irmãos o odiaram, foi sem motivo. O mundo odeia o cristianismo verdadeiro sem motivo. Sem motivo. Vamos basear na Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Só porque nós cremos na Bíblia da maneira como ela é. O mundo religioso nos odeia por causa disto. Porque o diabo estava nisso e ele não conseguiu ficar. Então ele odeia quem consegue ficar. Mas quem é que consegue ficar? Eu? Você? Não. Nós não estamos nisso porque damos conta, não. É Deus que nos mantém nisso. Nós não somos melhor do que ninguém. Se estamos nisso é por causa da graça, é do favor imerecido de Deus. Amém? É glorioso, irmãos, é glorioso. Por isso valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Valorize. Não te jogue nas fossas negras, não. Há muitas vezes nós mesmos ficamos nos jogando em fossas negras. Más companhias, palavras de baixo calão, namoros sujos. Você está te jogando, você está te suicidando, te assassinando a si mesmo. Faça isso não, faça isso não. Valorize o espírito de revelação, que é o Espírito de Deus que está em você. Seja grandão em Deus. Não importa que o mundo te atire pedra. Se ele te atira pedra é porque você é uma árvore frutífera. Você já viu um menino jogar pedra em árvore que não tem fruto? Você não vê nenhuma pedrinha ali de baixo. Mas em árvore que dá fruto, você pode ver que cheio de pedra, cacete, pau, pedaço de pau que eles jogam. Então você quer ser um cristão de verdade? Prepare para levar pedrada. Mas saiba, o diabo não pode terminar com você até que Deus permita, sem que Deus permita. Você é um protegido de Deus. Você é uma protegida. José, ninguém deu conta de parar com a vida dele sem que Deus permitisse. Aleluia! Creia nisso. Esse José é você, minha irmã. Você carrega essa mesma característica de José, que é o Espírito Santo. Porquanto, quando seus irmãos o odiavam, foi sem motivo, mas ele era bem amado de seu pai. O importante é você ser amado do papai do céu. O importante é você ser amado do papai do céu. Quanto mais você entra em Cristo, ninguém te entende. A esposa do irmão Branham dizia: Billy, eu não te entendo, Billy. E ele virava e dizia: nem eu me entendo. E se for perguntar sério, nem você te entende. Por que você não gosta daquilo, de companhia tal, de fazer aquilo que você fazia antes? Você não sabe explicar. Aí o profeta dizia para a esposa dele: nem eu me entendo, mas o importante é que Deus me entenda. O importante é ser dirigido por Deus. O irmão Branham, quando ele foi dirigido pela sogra, Deus deixou ele por 5 anos. Por 5 anos. Caiu numa apostasia. A sogra dele disse: você não vai com aqueles pentecostais fazer minha filha passar fome. Você vai ficar aqui com nós, os batistas, aqui nós somos de mais categoria. O
Espírito de Deus deixou ele por 5 anos. Leia a mensagem do homem enviado de Deus. Ele caiu numa apostasia terrível. Mas quando Deus entrou em misericórdia com ele e voltou a tratar com ele, aí ele disse: Senhor, para onde tu me mandares eu irei. Estou em suas mãos. A vida é uma escola, irmãos. Às vezes Deus permite a gente levar uns escorregão, umas arranhões, para a gente aprender que a gente não deve passar por certo caminho mais. A vida é uma escola de ensinamento. A gente poderia aprender com os erros dos outros, mas infelizmente a gente aprende pouco com os erros dos outros. Parece que a gente tem que aprender com os erros da gente mesmo. Mas de todas as formas, graças a Deus, o bom é aprendermos, não é? O bom é aprendermos. E Deus ter misericórdia de nós e nos dar condição de prosseguir. Aleluia. Ele era bem amado de seu pai. Então não importa de você ser desprezado pelos outros, não. O importante é o papai do céu te amar. Quando você se ajoelha ao lado de sua cama e começa a falar com o papai do céu, sua alma abre. Você sente o papai do céu te respondendo. O importante é ter comunhão, ter amizade com o papai do céu. Nas alturas dos acontecimentos, meus irmãos, nós estamos na reta final. Não justifica nós fazer bobagem, loucura, largar de mulher, largar de marido, não, largar de pai. Vou largar a casa do meu pai, porque na casa do meu pai não tem jeito de eu ser crente. Ora, não tem jeito. Basta você querer que entra dentro do quarto, fecha a porta e seja crente ali dentro. Tem lugar, tem jeito sim. Que Deus nos ajude a aprender esta lição. Seu pai era um profeta e entendia. Deus, que é nosso pai, é mais do que um profeta. E ele nos entende. Vire para o seu irmão e diga: irmão, Deus te entende. Irmã, Deus te entende. Fica preocupada não, fica preocupado não, Deus te entende. Até suas fraquezas Deus te entende. Até em suas fraquezas Deus te entende. Deus permitiu isso para você saber valorizá-lo no amanhã. Você saber valorizá-lo no amanhã. Existe aquele provérbio: filho criado em berço de ouro não valoriza as coisas que o pai deixa quando morre. Então Deus permite nós não ser criado em berço de ouro, mas ser criado em lutas e aflições, para nós valorizar a vida, valorizar a palavra, valorizar Deus. Porque Deus podia pôr uma miríade de anjos e nos proteger e não deixar nós sofrer de jeito nenhum. Ele podia. Ele pôs no pastor Edson é o único homem que tem miríade de anjo, não sofre nenhum. O homem mais feliz que nós temos. Mas isso não é para todos, né? Isso não é para todos. Mas é para a escola nossa. Não fica triste quando você estiver sofrendo, padecendo perseguição por causa da palavra. Tudo é Deus te ensinando a ter paciência. Não te dê nota 0 não. Tem hora que dá vontade de dar nota 0 para a gente, não dá? Tem hora que dá vontade de dar nota 0 para certos comportamentos da gente. Mas antes de dar nota 0, você diga assim: Senhor, eu aprendi mais uma lição. Isso foi bom, isso me trouxe experiência. Essa minha derrota me trouxe experiência, me trouxe lucidez para mim não cair em outra. Se nós soubermos. Ih, irmão Arlo, o relógio passou. O senhor que mexeu no que relógio lá? 9h10, é para acabar 15 para as 9. Vamos parar? Nós temos que parar, né? Esqueci de olhar no relógio, me perdoe. Isso é tudo experiência, né? Pregar sem olhar no relógio não pode não. Tem que pregar olhando no relógio. Fosse a hora que fui lá mexer não, né, irmã? A irmã está lá em cima.
Mas vamos ficar de pé. Moardo, vem cá, vem orar, vem. Depois nós prosseguimos mais, tá? Domingo de manhã, você estraga aquela mensagem que estamos estudando, da união invisível da noiva. Mensagem linda, maravilhosa, que estamos estudando todo domingo. Traga. E vamos ter um final de semana abençoado. Amanhã às 18 horas, lá em Taguatinga. Você que não pode ir, assista pela internet. Maravilhoso. Domingo, irmão Magno, irmão Eliel, aquele moço bonito ali, ó. Ele é irmão da minha esposa. Ele vai trazer a palestra para os adolescentes lá. Vai ser muito bonito, viu? Vai ser muito boa. Eu pediria até os meninos do estúdio aqui, viu, Tiago? Ao invés de transmitir a escolinha das crianças, as crianças vai ter escolinha aqui. Mas eu falo para transmitir na internet, transmitir lá de cima. Tem jeito, não tem? Tem, irmão? Tem, né? Vocês transmitem lá de cima. O Eliel vai trazer uma palestra para os adolescentes e nós aqui vamos ouvir. Não, aqui não pode, né? Porque aqui vai ter escolinha das crianças. Vamos orar. Meu Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento, Pai. Ó Deus, nos dê mais espírito, Pai, qualidade de cristianismo como era José, Senhor. Ó Deus bendito, que nós possamos, Pai amado, descer, Pai, entrar mais em Cristo, Senhor, para podermos ser mais humildes, Senhor Deus. Ó Pai bendito, continua abençoando, Pai amado, o nosso pastor, dando a ele inspiração, a unção do alto, Pai, para trazer esta palavra para nós, Pai. E cada um de nós, meu Deus, que entrou aqui nesta noite, Pai, estamos saindo, Senhor Deus, cheio do poder do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, leva cada um de nós em paz aos nossos lares, Pai, e que nós possamos refletir, Pai amado, com este ensinamento, Deus, no nosso dia a dia, por onde quer que passarmos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prepara nosso espírito, Pai, para estarmos aqui no domingo de manhã, para receber mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Amém. O altar está aberto para quem deseja vir orar. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã. Diga: Deus te abençoe. E venha domingo de manhã, domingo 8 horas da manhã, escola dominical. Não esqueça de trazer a mensagem União Invisível da Noiva. Estamos estudando na escola dominical. Sexta-feira que vem a gente prossegue esse estudo, viu? Sexta-feira próxima a gente prossegue esse estudo com a ajuda de Deus. Deus os guarde, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Minha alma está em festa, me sinto até no céu, parece até um sonho estar em Israel, passando nos lugares por onde Cristo andou, e a minha eterna salvação um dia consumou. A via dolorosa por onde carregou nos ombros o madeiro que sobre si
tomou as dores que eram minhas, levando até o fim, e os meus pecados e o castigo que haviam sobre mim. O Calvário ao contemplar, fico imaginando a cruz, onde por amor para me salvar morreu o meu Jesus. Mas no túmulo não está, posso até ouvir a voz quando um anjo assim falou. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou.